Capítulo número 20. Passei o dia todo na cama a ressacar, sem conseguir adormecer. Virava-me de um lado para o outro, imaginando-me ainda a dançar. Cada vez que me movimentava, sentia uma náusea forte. Tinha vontade de vomitar, mas nem sequer possuía forças para me levantar. Parecia que não dormia há 10 dias. Mesmo assim, não conseguia adormecer. Isso deixava-me irritada. Apetecia-me desatar aos berros com alguém. Queria bater na pessoa que não me permitia descansar. Se tomasse novamente coca, aqueles efeitos desapareceriam. Quem me dera ter um pacotinho ali comigo. Em casa, a única pessoa que lá se encontrava era a Cesária. A minha irmã tinha ido para a praia, o meu padrasto trabalhava e a minha mãe devia estar no ginásio. A Cesária não deu pela minha entrada e fui direta para o quarto. Deitei-me em cima da cama, sem tirar a roupa, e alternei entre ficar acordada e o estado de adormecimento, mas sempre com o corpo a tremer. Uns minutos mais tarde, senti alguém empurrar-me fortemente. A voz não me era estranha, se bem que não conseguisse identificá-la. Abri os olhos e vi a minha mãe, pela primeira vez na vida, com cara de zangada. Ela falava muito, mas não emitia som. Apenas a boca mexia e de imediato conseguiu uma proeza: rodopiar muito depressa, enquanto o corpo sofria transformações, ondulando como se fosse um pedaço de plasticina. Havia ali alguma coisa de muito errado. O que se estava a passar era dentro de mim, e não com a minha mãe. Soltei um arroto e soube que ia vomitar. Levantei-me num colchão seco e fui a correr até à casa de banho, onde só tive tempo de me debruçar na banheira e começar a vomitar. A minha mãe foi atrás de mim, pegou-me no cabelo para não se sujar e estivemos naquela posição durante muito tempo. Tenho ideia de ver o meu padrasto passar pela casa de banho, bem como a minha irmã. Depois de ter saído tudo e de eu ainda me sentir mal disposta, a minha mãe enfiou-me na banheira da casa de banho deles e obrigou-me a tomar um duche. Naquela altura eu já ouvia a voz dela. Era sinal de que devia estar a melhorar. Gostou-me imenso de tomar banho. A ressaca da coca provocou um excesso de sensibilidade na pele e nos músculos, e a cada passagem de sabonete era como se estivesse a passar a lixa pelo corpo. Os jatos que saíam do chuveiro tinham a força de agulhas disparadas por um canhão. Com muito esforço, vesti-me e fui para a sala de jantar. Estavam os três a comer. Escusado será dizer que eu não tinha fome nenhuma. Através da escuridão, do outro lado das janelas, percebi que já era noite. A mim tinha-me parecido que dormiram uns minutos, mas deviam ter sido várias horas. Cheguei à mesa com água ainda a escorrer do cabelo e com um ar triste. Pensei que se metesse aquela cara, eles teriam pena de mim e me deixariam em paz. Mas de imediato a voz da minha mãe levantou-se. A menina já viu a figura que fez? Quando saí de casa às 11 da manhã não estava no seu quarto. Deixei-a ir falando e pouca atenção dei ao que foi dizendo. Captei muito poucas frases. Umas diziam que todas as pessoas apanhavam bebedeiras, mas não aos 16 anos. Outras que jamais admitiria que eu chegasse a casa àquela hora. Por isso é que ninguém pega em si. Até o Bernardo, que tinha tudo para ser seu namorado, não quis ficar consigo. Ainda vai ficar sozinha. Naquele momento só me apeteceu rir. Se ela imaginasse a quantidade de pessoas que queriam estar comigo, acabaram as saídas de verão. Se quiser, os seus amigos vêm cá a casa enquanto nós aqui estivermos. Hora de recolher é às 11 da noite. Naquele momento, pensei desatar aos berros, chamar-lhe puta, vaca, mas não tive força. Ainda estava tão ressacada que não se conseguia dizer nada a não ser: posso voltar para o quarto? Fui para a cama e dormi até o dia seguinte. De manhã, liguei o telemóvel que entretanto ficara sem bateria e descobri que tinha vários recados do Ângelo para eu ir ter com ele nessa noite ao 4 Asteriscos, discoteca onde nos conhecêramos. Ele ia lá estar a noite toda, bastava eu aparecer à hora que quisesse. As novas sensações sexuais causadas pela coca eram boas demais para serem desperdiçadas. Como é óbvio, não iria snifar para depois ficar sozinha em casa a masturbar-me. Queria snifar para depois ter um homem dentro de mim. Tinha de arranjar maneira de sair de casa sem ninguém dar por nada. Ainda não tinha falado com nenhum deles, desde aquela noite. Aliás, era a primeira vez que pensava neles após snifar. O que lhes teria acontecido? Liguei para o Bernardo, que me contou que a noite foi um borrão, que mal se lembrava do que acontecera, mas que todos acabaram por ir para a cama com alguém. A única que teve problemas fui eu, por causa do After Hours, ao qual eles não tinham ido. Contei-lhe o que me aconteceu e disse que não queria deixar de aproveitar o convite do Ângelo, só que não sabia o que havia de fazer,
causa do meu recolher obrigatório às 11 da noite. O Bernardo lembrou-se dos tempos em que ia lá à casa que a minha mãe tomava comprimidos para dormir, por isso nunca acordava à meia da noite e nunca iria ao meu quarto confirmar. Quanto ao meu padrasto, tinha o sono muito pesado. O meu quarto ficava no primeiro andar e tinha até chegar à minha janela uma estrutura metálica na parte de fora da casa para segurar as trepadeiras. Com algum treino, iria conseguir descê-la durante a noite e depois bastaria voltar para casa antes das 7 da manhã. Esse era o único cuidado que eu teria de ter. Sem pensar muito nas consequências se fosse apanhada, pus o processo em marcha. Nessa noite fiz o que combinamos. Às 2 da manhã, os 6 estavam à porta de minha casa em 2 táxis e fomos para Lisboa. Entramos no quarto 4 asteriscos, a discoteca na 24 de julho, onde tínhamos ido, e de imediato vi o Ângelo a falar com os tipos junto a uma das colunas que bombava música para as centenas de pessoas que estavam na pista. Dirigiram-se para a casa de banho e depois ele saiu, mais uma transação concluída. Quando me viu, veio na minha direção e deu-me um beijo na boca. Apresentei aos meus amigos que ele conhecera 2 noites antes. Pegou logo num pacote que tirou do seu bolso e meteu na mão de Bernardo, que a fechou automaticamente. Perguntou quanto era, mas o Ângelo fez sinal que se tratava de uma oferta. A noite estava a começar da melhor maneira. Enquanto eles foram à casa de banho, o Ângelo chamou-me à parte e disse que naquela noite tinha uma coisa muito melhor para mim. Avisou-me que eu não podia beber álcool. Muita água, recomendou ele, apenas água. Deu uma garrafa de água para a mão e um comprimido para a outra. Provavelmente era ecstasy. Nunca tinha tomado, mas qual o problema? Aquela era a idade certa para fazer experiências. Uma pessoa não pode dizer mal daquilo que não conhece, certo? Engoli o comprimido verde com o baixo relevo de uma maçã e fiquei à espera que sucedesse alguma coisa. Não está a acontecer nada, não parava de reclamar com Ângelo. Imaginei que a velocidade do efeito fosse semelhante ao da coca. Queria voltar a sentir o efeito da coca. Tens coca? O Ângelo disse-me para ter calma, que não convinha misturar as duas drogas, porque o coração podia não aguentar. Daqui a 20 minutos vais ter uma sensação ainda melhor do que tiveste com o pó, e pode durar até 6 horas. Encolhi os ombros, não sentia absolutamente nada. A minha crescente frustração fez com que estivesse cada vez mais farta de esperar pelos efeitos da pastilha. Fui até ao balcão e pedi uma vodka. O que é que estás a fazer? Uma mão arrancou no meu braço com força. Atrás de mim, o Ângelo berrava, dizendo para eu meter uma gota de álcool no corpo com uma pastilha de ecstasy. Em conjunto, fariam com que a temperatura do meu corpo aquecesse tanto que me podia morrer de desidratação e de exaustão. Revirei os olhos e cruzei os braços. O que previra ser uma noite tão boa como a outra estava a tornar-se a maior seca da minha vida. Não conseguia deixar de olhar com inveja para eles na pista, a roçarem-se uns nos outros e noutras pessoas. Até a música estava uma merda. Uma batida fortíssima que só era suportável com coca. À medida que os minutos foram passando, comecei a bater os dentes com muita força. Já não estava a aguentar aquilo. Tinha de me ir embora. Aquele era o sinal para me meter num táxi e regressar a casa. Na altura não sabia, mas estava a começar a sentir os primeiros efeitos do ecstasy. A seguir, os meus músculos ficaram tensos, o coração começou a bater mais depressa e à volta só vi amigos. Em segundos, os estranhos transformaram-se em amigos de longa data. Quis abraçá-los a todos, quis sentir o calor do corpo de cada um, quis mostrar como gostava deles, sentia-me em paz. Algo levou a que apetecesse falar com toda a gente, até comigo eu quis falar. O Ângelo, que entretanto desaparecera para ir vender qualquer coisa, aproximou-se de mim e fez-lhe um sorriso como nunca tinha feito a ninguém. Abracei-o. Fiquei muito agarrado a ele, como se não o visse há 50 anos. Que saudades eu tinha de ti, disse-lhe. Beijei-o na boca, mas ele afastou-se rapidamente de mim. Não o levei a mal. Dei-lhe festas na cara, nada podia fazer com que a minha boa disposição terminasse. Só 10 segundos depois entendi porque ele tinha posto fim ao meu beijo apaixonado. Agarrou-me na mão onde eu tinha a garrafa e tentou que eu bebesse. As mãos dele estavam molhadas de suor. Do meu suor que caía em cada vez maior quantidade. Dá pequenos goles, nunca bebas uma garrafa toda de seguida porque podes morrer. Romântico morrer nos braços do Ângelo. Senti não estar a dizer nada com coerência, mas naquele momento tudo fazia sentido na minha cabeça. Dei 2 goles e o meu corpo foi ficando leve e a ser percorrido por um formigueiro. Eu queria fazer alguma coisa, não sabia o quê. Puxava muito pela cabeça, mas não chegava a nenhuma conclusão. A ansiedade só desapareceu no momento em que descobri a música. Era a mais bela música que tinha ouvido na minha vida. Precisava de compartilhar aquele momento com o Ângelo. Aquela música estava a ser composta apenas para nós. Comecei a dançar. Estava tão feliz como há muito não me sentia.
Cada batida da música massageava o meu corpo e fazia com que fosse permanentemente percorrido por descargas de adrenalina que me levavam a dançar cada vez mais. Queria homenagear o compositor daquela música, queria abraçar essa pessoa. O Ângelo veio ter comigo à pista, depois de ter estado a falar com os tipos no bar. Nem me apercebi de que saíra. A minha visão encontrava-se meio turva. Se calhar, se estivera ali o tempo todo, eu é que não tinha dado por nada. Abraçou-me por trás e sussurrou ao meu ouvido. Faz-me um broche. Não precisou dizer mais nada. Como podia eu recusar alguma coisa ao homem que tinha dado aquela pastilha tão maravilhosa? Fomos para a casa de banho, ele baixou as calças e de imediato pus a pila dele que ainda estava mole na minha boca. Comecei a usar a minha melhor técnica, misturando língua, lábios e mão, e rapidamente ele ficou com uma ereção tão forte que as veias pareciam prestes a explodir. Já tinha ouvido dizer que se pusesse gelo dentro da boca enquanto fazia sexo oral dava uma sensação semelhante à do Altoides. Peguei no copo que ele tinha na mão, retirei o gelo e meti-o na boca. Ao princípio, ele não estava a perceber o que eu ia fazer. Com a pila na minha boca a olhar para cima, fiz-lhe sinal para estar quieto e esperar o resultado. O Ângelo fechou os olhos e deixou-se levar. A bombada provocada pela pastilha levava a que tantos movimentos na minha cabeça como os da mão fossem chegando a uma velocidade que eu não sabia ser possível alcançar. As pedras de gelo derreteram muito rapidamente e assim que elas desapareceram, ele ejaculou com uma velocidade absurda. O Ângelo ainda não estava a perceber como era possível que uma miúda como eu fizesse aquilo. Deve ter ficado tão agradecido que baixou de imediato as minhas cuecas, abriu-me ligeiramente as pernas e começou a lamber-me o clitóris. Eu estava completamente molhada e vi-me rapidamente. Senti um orgasmo fabuloso. Diferente da noite da coca, nunca mais vou querer foder sem drogas. Ajeitámos a roupa, voltámos para a pista e estivemos a dançar. Perto das 6, os outros vieram ter comigo e disseram que tínhamos de nos ir embora. Expliquei por alto o que se passava e o Ângelo despediu-se de mim com um beijo na boca. Cerca de 5 horas depois de ter tomado comprimido de ecstasy, os efeitos começaram a desaparecer e senti o meu cérebro completamente frito. Era uma sensação estranha, como se a minha cabeça estivesse cheia de óleo e com o lume ligado no máximo. Fiquei um bocado confusa. O Ângelo avisara-me de que aquilo era normal, mas eu sentia uma ansiedade grande. E se chegasse a casa e fosse apanhada de novo? Não consegui deixar de pensar nisso. Mesmo já deitada e sem sono nenhum, imaginei que a qualquer momento a minha mãe ia entrar aos berros pelo quarto porque tinha descoberto. Ninguém deu por nada, o esquema estava a funcionar. O problema é que umas semanas depois funcionara bem demais. Depois do êxito em que se transformara a primeira noite de castigo, achei-me invencível e muito mais esperto do que os meus pais. As noites das semanas seguintes foram praticamente todas passadas no 4 asteriscos, discoteca onde tinha conhecido o Ângelo, e no 5 asteriscos, discoteca entre Santos e a 24 de julho. O esquema era sempre o mesmo. Eles iam tomar uns copos ao Estoril para começar a animar e depois passavam por minha casa mesmo antes de irem para Lisboa, normalmente às 2 da manhã. Eu descia de ténis pela estrutura metálica da trepadeira e mal chegava à relva, enfiava as sandálias que previamente deixara no jardim. Nenhum deles queria ir a mais nenhum sítio porque o Ângelo oferecia-lhe sempre algum tipo de droga. Normalmente, alternava entre a coca e as pastilhas de ecstasy. Às vezes ficávamos a noite toda no 4 asteriscos, nossa discoteca habitual junto à 24 de julho, ou no 5 asteriscos, discoteca entre Santos e 24 de julho. Até de madrugada e antes das 7 íamos diretos para casa. Outras saía de lá apenas por volta das 3 com o Ângelo para irmos à casa dele mandar uma queca que ficava ali perto no Alto de São João. Depois eu apanhava um táxi e ia para casa. Também eu alternava entre a coca e o ecstasy, tudo dependia de como começava a noite. Quando chegava e não encontrava logo o Ângelo, bebia vodka, já não me fazia sentido estar numa discoteca sem qualquer tipo de estímulo. Ao fim de 3 ou 4 voltas a vodkas, saltava para cima das colunas e dançava de forma muito sexual. Isso foi fazendo com que os barmanes e os porteiros me conhecessem e me oferecessem bebidas à borla. Nessas alturas, e como tinha muito álcool no corpo, quando o Ângelo chegava já só podia dar-me coca. Nas noites em que o encontrava antes de me darem uma bebida, ia direta para o ecstasy e ofereciam-me garrafas de água. Fosse qual fosse a droga, as bebidas eram sempre oferecidas porque sabiam que eu iria dar um bom espetáculo na pista. Vem comigo, acabava de chegar ao 4 asteriscos, discoteca onde conheci o Ângelo. Estas foram as primeiras palavras que ele me dirigiu. Não perguntei aonde, simplesmente disse que sim. Estar com ele era sempre sinónimo de me sentir bem. Imaginei que quisesse ir para outra discoteca. Metemos-nos no carro
Ele arrancou para a autoestrada do norte. Comecei a entrar em pânico. Ele ia a 220. Agarrei-me com força aos bancos e vi os rails passarem por nós a uma velocidade louca. Mas esse era o menor dos meus problemas. Por onde é que ele me estava a levar? Eu tinha de estar em casa antes de darem pela minha falta e o Ângelo sabia disso. Para onde é que vamos? Vais adorar, mas eu tenho de estar em casa. Ele disse para não me preocupar, que sabia disso e que estaríamos antes de o dia nascer. Tinha de ir a um festival de música de dança em Idenha Nova. Como? Onde é que fica isso? Um festival? Estes foram os meus primeiros pensamentos. Não tive tempo para mais, porque de imediato meteu um pacote à minha frente. Lá dentro estavam comprimidos brancos em forma de estrela. Nunca tinha visto tal coisa. Matt acabou de chegar da Holanda. Deu-me uma garrafa de água para as mãos e disse que era um tipo de ecstasy com efeito mais retardado. Os efeitos só iriam ser sentidos daí a pelo menos hora e meia. O tempo suficiente para chegarmos ao festival e ter uma experiência única na vida. Palavras dele. O Ângelo tinha de ir ao 8 Asteriscos Festival, porque estavam lá alguns clientes habituais que só confiavam na pureza da droga que ele vendia. Íamos a um festival em que existia todo o tipo de dealers, e era demasiado arriscado comprar em um desconhecido. Ao Ângelo compensaria, e muito, a deslocação, porque venderia o material 5 vezes mais caro e provavelmente ainda arranjaria outros clientes. Cada vez mais depressa, o carro do Ângelo foi percorrendo a autoestrada, enquanto no CD passava música eletro com uma batida forte. Sem sentir efeitos do ecstasy, ouvia que aquela música era horrível, mas o Ângelo gostava dela, mesmo num estando pastelhado. Eu não me drogo, foi a resposta que um dia me deu quando lhe perguntei como conseguia resistir a tanta droga que tinha nos bolsos. Segundo ele, era a única maneira de não levar o negócio à ruína. Graças à droga, conseguia ter dinheiro para comprar carros como aquele onde estávamos, algo impossível se tivesse um emprego normal. Quase 2 horas depois, saímos da autoestrada e metemos por uns caminhos secundários que nos levaram para o meio de nada. Foi aí que comecei a sentir os habituais primeiros efeitos do ecstasy. Queijo cerrado com força e os músculos muito contraídos. Precisava de sair do carro, era demasiado pequeno para dançar. A música estava demasiado baixa para sentir todos os decibéis. O Ângelo tinha feito bem as contas, porque mal comecei a sentir os efeitos da pastilha, chegámos a um descampado com algumas árvores em forma de anfiteatro que ficava mesmo frente a uma lagoa. Com o meu corpo a arder como se tivesse febre, vi que existiam milhares de carros ordeiramente estacionados com matrículas estrangeiras. A descer o monte, alternando com as árvores, centenas de tendas pequenas indicavam que aquele festival devia durar vários dias. Um pouco mais ao longe, encontrava-se uma tenda gigante de onde saía música altíssima. Ao redor, espalhadas pelo recinto natural, outras tendas iluminadas com aspecto de virem de um circo ou serem habitadas por índios. Naquela escuridão, elas davam um aspecto surreal à noite ao refletirem na água as suas diferentes cores. Por entre elas passeavam burros alheios a tudo o que se os rodeava. Na tenda gigante, que tinha a forma das velas de um barco, as cores das luzes alternavam muito rapidamente e faziam com que fosse difícil ver algo mais do que uma massa compacta de pessoas a ondular. Mal saímos do carro, senti a música infiltrar-se nos meus ouvidos e comecei aos uivos e aos pulos. Um pouco mais ao fundo, vi uma pequena vila, mal iluminada, com casas pintadas de branco e pensei que as pessoas que lá viviam estavam a desperdiçar as suas vidas. Elas deviam era estar ali a curtir e não a dormir. O Ângelo deu-me uma pulseira para poder entrar no recinto e lá fomos nós. Descemos na direção da tenda gigante, onde vimos cada vez mais de perto a multidão em transe a acompanhar a música. Eles de tronco nu e elas de topos curtos ou de biquíni dançavam, cada um ao seu ritmo. Eram danças únicas, compostas por curiosos níveis de intensidade. Muitos tinham chupa-chupas na boca para manterem hidratada e não rangerem os dentes. Todos se encontravam em diferentes estados de pastelhanço, piercings, tatuagens, óculos com lentes de várias cores, chapéus. À minha frente estava o grupo mais estranho de pessoas que alguma vez vira no mesmo espaço. Cabelos rastas, cabelos rapados, portugueses, holandeses, suecos, ingleses, espanhóis. Parecia que estava no aeroporto, mas num aeroporto onde se dançasse trance music. No meio da pista, pessoas com pequenas lanternas com LEDs apontavam umas para as outras. No ar, paus maleáveis de cores diferentes eram abanados. Não sabia para que serviam, mas vê-los ao longe dava uma sensação boa. Fomos-nos aproximando
e o pó levantado pelos milhares de pés deixava uma camada de nevoeiro suspensa a vários metros da superfície. Fica aqui, não saias desse sítio, já venho. Pedi-lhe outra pastilha. Aquele ambiente fazia com que eu necessitasse mais uma, ainda antes daquela estar a fazer os efeitos totais. Não se deve mais do que um comprimido. Faz as coisas como eu te disser e nunca terás problemas. Fiquei ao pé de um dos postes da tenda e a cada segundo que passava ia sentir vontade de abraçar aquela gente toda. Queria ser tocada, estava com energia no meu corpo. Cada pessoa que me dava um encontrão despertava em mim um prazer quase sexual. Comecei a penetrar por entre a multidão, tentando chegar ao meio da pista, onde as pessoas dançavam muito próximas umas das outras. Não aguentei mais e desatei aos pulos. Primeiro de uma forma desajeitada, mas rapidamente sintonizei as batidas com o ritmo do meu corpo. Entrei numa realidade minha, onde a música, apesar de partilhada por todos, parecia ter sido feita apenas para mim. Senti-me leve e com descargas de eletricidade a percorrer o corpo. Cada vez que me dava um encontrão, sentia prazer. Cada vez que eu dava um encontrão, sabia que proporcionava prazer. À minha volta, as pessoas suavam sem parar e muitas estavam cheias de tiques na cara. O meu corpo foi ficando cada vez mais quente. Comecei a dar pequenos goles na garrafa que o Ângelo me forneceu, mas não era o suficiente. Ao fim de pouco tempo, a água chegou ao fim e o calor aumentava. Eu não conseguia parar de dançar. Nunca me tinha sentido com tanta força. Uma sensação de paz e relaxamento total invadia-me. Precisava de sentir aquela música mais de perto. Fui até uma das colunas e encostei-me. Senti as batidas entrarem diretamente no meu corpo. Todo ele era percorrido por espasmos de prazer que se confundiam com a dança. Cada batida era uma martelada com força que o meu corpo recebia. Mais tarde, vim a saber que se chamavam isto speaker hugging. À minha frente, parou um tipo com o cabelo penteado à rasta, pintado de azul, rosa e amarelo. Era uma imagem surreal. Eu a roçar-me de costas na coluna e ele parado à minha frente com uma máscara contra o pó daquelas da construção civil na cara. Imaginei que se destinasse a protegê-lo de todo o pó que havia no ar. Ele meteu a mão no bolso e tirou um inalador Vicks, por onde passou a chama de um isqueiro durante curtos segundos. Levantou a máscara, ficando presa no cabelo, meteu o inalador na boca e inspirou com força. Aproximou-se da minha cara e soprou para o meu nariz e para os meus olhos. Uma sensação de brisa fresca de mentol espalhou-se pela cara. Deixou-me num estado de dormência facial, como se estivesse a lavar-me com nuvens. Quando chegou aos olhos, tive um orgasmo. Nunca imaginei que os olhos pudessem sentir prazer. O tipo tirou de dentro do bolso 2 luzes, semelhantes às que se metem nas rodas das bicicletas, e começou a movimentá-las muito depressa à minha frente. Não consegui desviar os olhos daquelas luzes que projetavam formas maravilhosas. Sem eu estar à espera, aproximou-as dos meus olhos, ficando a milímetros de os tocar. Uma luz fortíssima iluminou-me internamente e fez-me sentir um formigueiro correr de cima a baixo. Ao longe, vi pauzinhos maleáveis, iluminados com cores, a movimentarem-se depressa e devagar, desenhando estranhas formas no ar. Deixavam um arrasto de cores que me faziam querer estar numa fábrica de gomas. Nunca me tinha sentido tão bem em toda a minha vida. Aproximei-me do gajo com as rastas e abracei-o. Tinha de lhe agradecer. Tinha de sentir o corpo dele. Estava eufórica. Ele era o meu melhor amigo. Foi um abraço estranho, porque começámos de imediato aos pulos. Ficámos naquele transe durante algum tempo. Comecei a contar-lhe ao ouvido todos os segredos da minha vida. Tinha de compartilhá-los com o meu novo melhor amigo. Ele não devia ouvir por causa do volume da música. Por isso, eu repetia-os, achando que quanto mais repetisse, mais fácil seria ele perceber. Quando finalmente parámos, ele sacou de uma embalagem de Vicks creme, espalhou-o na parte de dentro da máscara e meteu-a na cara. E só de imaginar o que ele devia estar a sentir, deu-me um arrepio de prazer. Ainda antes de se ir embora, meteu-me uma xuxa nos lábios que me fez não bater mais os dentes uns nos outros. A seguir, continuei a dançar, mas fora da tenda. Queria dançar ao ar livre, olhar para a lua cheia que me iluminava com uma potência habitual no sol. À minha volta, centenas de pessoas dançavam, outras esfregavam luvas de policarros na cara umas das outras e muitas encontravam-se exaustas, deitadas no chão. Só pelo gozo, o Ângelo meteu-me uns óculos com lentes amarelas e parecia que tinham acendido holofotes. Não consegui deixar de sorrir com aquele milagre. O mundo parecia mais feliz. Levou-me até uma coluna e encostou os aros a ela.
A vibração da música nos óculos fez-los entrar num tremor que rapidamente se espalhou pelo meu corpo. Vi todas as pessoas tremelicarem porque as lentes não paravam quietas. Como tinha sido eu capaz de ter estado tantos anos sem tomar êxtase? Como é que o Ângelo tinha aparecido ali? Precisava de sentir a pele dele em contacto com a minha. Queria que ele me massajasse. Fomos para a beira da lagoa. Meti 2 pés lá dentro, baixei o corpo, peguei em água e bebia de imediato. Estava cheia de sede. Já sem roupa, por debaixo do Ângelo, ele em cima de mim e com a pila dura, enfiava com força. Descargas de orgasmos percorriam o meu corpo. Nunca tinha sentido nada assim. Era óbvio porque chamavam ao êxtase a droga do amor. Era a melhor noite da minha vida. A nossa vida não podia correr melhor. Os meus pais estavam muito contentes comigo, achando que eu tinha voltado ao caminho certo. A Cesária desconfiava que não, porque era ela quem lavava todos os dias a roupa a cheirar a fumo de cigarro e ganzas, mas nunca disse nada à minha mãe. A minha irmã tinha a certeza de que não, porque se ela estivesse no meu lugar, provavelmente faria a mesma coisa. Eu e a minha irmã Mafalda nunca tivemos uma grande ligação. Apesar de parte da nossa infância ter sido passada em conjunto, assim que ela chegou à adolescência, começou a olhar para mim como a Pita, ainda que fosse apenas um ano mais velha. Talvez tivesse medo que eu contasse aos nossos pais as bebedeiras ou as cortes dela quando saía à noite. A verdade é que aos poucos cada uma arranjou o seu grupo de amigos e fomos levando vidas sociais distintas. Raramente saíamos em conjunto e por vezes encontrávamos-nos à noite. Dizíamos olá e pouco mais. Em casa, cada uma ficava isolada no seu quarto e só estávamos juntas quando jantávamos todos. Quanto ao Bernardo e ao resto do grupo, nas piores noites curtiam com uma pessoa diferente, mas muito francamente, iam para o carro de alguém mandar uma queca. Aquela noite, em Idenha Nova, no 8 Asteriscos Festival, tinha sido a melhor da minha vida. Quando o Ângelo me deixou nessa madrugada, na praça de táxis em Lisboa, dizendo que ainda precisava de tratar de uns negócios, o taxista não parava de olhar pelo retrovisor porque eu estava com um sorriso que não me largava. Nos dias a seguir, lembrava-me permanentemente dessa noite. Mal estive com os meus amigos, contei-lhes tudo e programámos ir na edição seguinte, daí a 2 anos. Claro que não lhes referi como me senti quando cheguei a casa e fui apanhado pelos meus pais. Pelo menos foi o que pensei que ia acontecer ao abrir o portão que dava para o enorme jardim que rodeava a casa, a tempo de ver o meu padrasto a trancar a porta. Eu ainda estava com a pica toda do êxtase, porque aquela pastilha que tinha metido dava um efeito retardado e muito prolongado. Mesmo com a viagem de regresso, toda feita a dançar, ainda sentia muita energia e foi ela que me safou. Mal o vi, comecei a correr para o lado oposto da casa. Só parei quando percebi que estava quase a dar uma volta completa e corri o risco de esbarrar com ele. Encostei-me à parede e fui escorregando até me encolher no chão sobre mim mesma, ficando em posição fetal. Imaginei que era transparente e que se ficasse ali muito quietinha, ninguém me encontraria. Sentia a música bombar dentro do meu corpo, não parava de me coçar, tinha espasmos involuntários, suores frios e os dentes batiam violentamente uns nos outros. O meu cérebro estava frito, mas isso não impedia que os pés continuassem a acompanhar o ritmo da música. Precisava de ficar ali a curti-la. Se me levantasse, podia desaparecer. Para me ajudar a acalmar e adormecer, acendi um charro. Ia fazer o meu próprio chill-out. Fui alternando entre dormir, sentindo encontrar-me no festival e estar acordada, com a relva a espetar-se na minha cara. Não era uma sensação má. Era como se fossem pequenas fadas a fazerem-me festas. Estava confortável. Ia passar a dormir sempre na relva, mesmo que os meus pais descobrissem o que andava a fazer. Não haveria problema, contentar-me-ia com a relva de um parque público, bem melhor do que a minha cama. Fui acordada pela Cesária, que me levou para a cama quando a minha mãe saiu.